como trabalhar com uma estrutura de dados um pouco complexa, como por exemplo um array de objeto com outro array dentro. É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel, você está no canal Ser Frontend, onde eu falo de tecnologias web, especialmente para quem está começando na carreira. A ideia de fazer o vídeo de hoje veio a partir de uma discussão com um aluno, o aluno João Pedro. Eu tive uma thread bastante extensa com ele, eu vou até mostrar para vocês, se liga só na tela do meu computador, olha só. Então, estou aqui no meu curso de JavaScript completo e olha só quanta ideia eu troquei com o nosso aluno aqui, João Pedro. Então ele me fez várias perguntas e eu fui forçando ele, né? Fui até forçando um pouquinho mais, mas enfim, eu vou forçando mesmo, pessoal. Tá aqui, ó. Mandei uma mensagem para ele 8 dias atrás e aí ele me foi falando comigo e foi testando e foi experimentando e foi muito bacana. E por causa dessa thread que eu tive com ele, eu resolvi fazer o vídeo de hoje. Ele foi escrevendo os códigos, eu fui dando alguns toques para eles. Olha só quanta mensagem a gente trocou, pessoal. Eu vou scrollar rapidamente aqui. Fui mostrando para ele o que estava acontecendo com o código dele e tudo mais, tá? Até que chegou uma hora que eu falei, não, pera lá, eu vou gravar um vídeo a respeito disso lá no meu canal do YouTube, fique esperto lá que eu vou mostrar lá para você. Bacana? E por isso eu estou gravando o vídeo de hoje. Legal? Bom, deixa eu fechar então essa janela e voltar para cá. Então a ideia é, como que a gente consegue fazer uma interação de uma estrutura de dados um pouco complexa, tá? Nesse exemplo, inclusive todo o código, né, todo o objeto, o array, foi tudo eu peguei lá do código dele, tá? Ele criou um array contendo objetos do tipo pessoa e cada objeto do tipo pessoa pode ter ou não uma lista de animais, tá? E essa lista de animais, obviamente, ela pode ter 0 animal, 1 ou mais animais, tá? A ideia é essa. E aí, para exemplificar, eu trouxe esse exercício para o mundo real, como eu já fiz em outros vídeos aqui do canal, tá? Então, por exemplo, imagina o seguinte, eu tenho o dado aqui, ó, sobre uma pessoa. Eu vou mostrar aqui para vocês, espero que dê o foco à câmera aqui, olha só. Olha lá, nome Gilmar, tá? Temos o e-mail e aqui embaixo eu tenho uma lista de animais. No caso, o Gilmar, ele tem um animal que é um peixe, deixa eu focar aqui, olha só. Olha lá, ele é um peixe e o nome dele é Nemo, tá? Então, isso daqui, pessoal, é um objeto, tá? Esse conjuntinho de dado daqui é como se fosse um objeto. O que eu tenho dentro desse objeto? Eu tenho uma propriedade nome, uma propriedade e-mail e uma propriedade que é uma lista de animais, tá? Uma propriedade animais, por assim dizer, tá? E esta propriedade animais, o que ela tem dentro dele, pessoal? Ela tem um array, tá? Aqui ela tem um array contendo apenas um animal, mas poderia ter mais. Por exemplo, a nossa pessoa de nome Fernando, olha só, deixa eu ver se foca, olha lá. Fernando tem um e-mail, fer@server, e tem uma lista de animais, deixa eu focar novamente aqui. Tem uma lista de animais, ó, pet galinha, que tem o nome Cocó, e o gato, que tem o nome de Branquinho, e por aí vai. Tem o outro aqui, que é a Georgia, olha só. Georgia, vou mostrar rapidamente, tem 2 animais nessa lista, tá? Temos aqui o Jean, olha lá, tem um animal, que é um periquito, e agora eu tenho a Jenny, tá? E esta Jenny, ela não tem animal nenhum. Repara, é uma lista vazia, tá? Então, novamente, eu tenho aqui um conjuntinho de dado que é um objeto, tá? Este objeto possui uma estrutura de dados interna nele, que é uma lista de animais. Então, se é uma lista, é um array, tá bom? E por aí vai. Tenho outros aqui. Olha só, deixa eu juntar todo mundo aqui novamente. E eu quero mostrar o seguinte para vocês. Aqui eu tenho várias pessoas, tá? Tenho várias pessoas que podem ter lista de animais ou não. Se eu tenho um objeto, olha lá, aqui eu tenho um objeto, aqui eu tenho o objeto que é o Filomena, tá bom? O nome da pessoa é Filomena, é um objeto. Se eu tenho uma lista de objetos, eu tenho um array de objetos. Pessoal, a ideia desse canal não é explicar programação para quem já entende de programação, tá? A ideia desse canal é explicar de uma maneira simples para quem está começando a aprender programação. Então eu não vou me preocupar com nomenclatura, se é array, se é lista, se é vetor, nem nada do tipo. O que eu quero é que você entenda o conceito por trás. Se é a melhor nomenclatura ou não, depois você estuda por conta. Eu quero mostrar para vocês o conceito
por trás, tá? Eu estou ensinando para quem não sabe nada, para quem é leigo, para quem está começando na área de programação. Este é o objetivo deste canal. Se é lista, first in, first out, enfim, isso aí depois com o tempo a gente vai aprendendo. Agora, a princípio, entenda que uma lista, uma pilha, melhor dizendo, tá? É uma pilha, eu tenho uma pilha de objetos, reparou? Tem uma listinha aqui de objetos, eu tenho vários objetos aqui dentro. É como se fosse uma pilha, eu tenho uma pilha, olha só, um em cima do outro, é uma pilha, tá bom? Entenda isso aqui, lista, array, pilha, whatever. Bacana, pessoal? Muito bom, então temos uma lista de objetos. Como que eu vou representar essa lista de objetos, essa pilha de objetos, no nosso código? É isso que eu vou mostrar para vocês agora, se liga só. Então está aqui. Temos aqui o nosso HTML e eu tenho algumas constantes, né? Animal 0, 1, 2 e 3, por aí vai. E aí esses caras armazenam objetos que têm duas propriedades, pet e nome. Assim como a gente viu ali no mundo real, usando os papeizinhos que eu acabei de mostrar. Também temos aqui pessoa, né? Temos pessoa 0, 1, 2 e por aí vai. E cada pessoa dessa tem algumas propriedades, nome, e-mail e animais. Repara que animais é uma propriedade que sempre vai existir dentro desse objeto, independente se ele tem ou não animal lá dentro. Ou seja, por exemplo, pessoa 1 tem uma propriedade animais, só que ela é uma lista vazia, ele é um array vazio. Bacana? Então, tenha isso em mente, né? E aí, por exemplo, a pessoa 0 possui um animal 1 aqui, né? Esse animal 1 que é o periquito. Aí eu tenho aqui, ó, pessoa 2, que tem o nome aqui Geórgia, e-mail Geórgia, tem uma lista de animais contendo dois animais, o animal 2 e o animal 3. Então tá aqui, ó, animal 2 e animal 3, tá? É uma tartaruga e um cachorro. E por aí vai, tá? Pessoa 3 tem o animal 6, a pessoa 4 não tem animal nenhum e por aí vai, tá, pessoal? E depois, no final, trazer um pouquinho para cima, eu tenho uma array de pessoas, tá? Uma array de pessoas contendo as pessoas. Pessoa 0, pessoa 1, pessoa 2 e por aí vai, tá? A gente poderia ter toda essa estrutura de dados complexa num único objeto, num único array, tá? Escrito diretamente. E aqui está separado com variáveis, né? Com constantes. Bacana? Também é uma boa, daria para fazer. Na verdade, as duas abordagens vão ter exatamente o mesmo resultado, tá? Seja você ter um array direto e escrever os objetos lá dentro, ou você separar em variáveis e depois fazer as atribuições corretas, tá? Na verdade, o resultado final é exatamente o mesmo. E aqui a gente tem a saída desejada, né? O resultado esperado, tá? O que eu quero fazer com essa estrutura de dados que eu tenho aqui em cima, pessoal? Eu quero simplesmente mostrar no console, tá? Entenda que todo o programa, deixa eu trazer um pouquinho para cima, aí. Entenda que todo o programa, todo o código, ele é baseado em duas coisas, entrada e saída, tá? Todo o código que você escreve, uma aplicação complexa, enorme, grande mesmo, cheio de módulos, cheio de arquivos. Os pedacinhos menorzinhos, as funções, os métodos, eles se baseiam nessas duas coisas, entrada de dados, saída de dados. Basicamente é isso. Qual que é a entrada de dados aqui? É a array pessoas. Qual que é a saída? Eu quero pegar esses dados, tratar esses dados de alguma forma e simplesmente retornar, ou melhor, mostrar no console, tá? Poderia retornar também, mas aqui no caso é só para mostrar no console. Esse é o resultado desejado. Bacana, pessoal? Então, como que a gente vai fazer? Agora, vamos escrever o nosso código aqui embaixo, tá? Aliás, deixa eu salvar esse código aqui e eu já vou... deixa eu ver se eu consigo habilitar o Go Live aqui. Eu acho que não, realmente não, porque eu não tenho o diretório aberto. Eu simplesmente abri o arquivo. Não tem problema, eu vou pressionando o F5 aqui, tá? Logicamente, eu já escrevi esse código antes para poder gerar este resultado aqui, para eu copiar e colar ele aqui. Então eu vou dar um F5 aqui. Eu já apaguei o código que eu fiz, tá? Então não temos nada no nosso console. Bacana? Posso até deixar assim, porque eu não tenho nada sendo mostrado aqui no meu HTML, simplesmente no console. Então, voltando para o nosso código. Qual que é a ideia? Bom, eu tenho um array chamado pessoas, tá?
E este array pessoas possui várias pessoas. Vamos simplesmente fazer o seguinte, vamos fazer um loop tradicional, tá, pessoal? Como eu falei, o objetivo desse vídeo aqui é mostrar a programação para quem está começando programação. A gente tem outras abordagens, podemos trabalhar de uma maneira mais funcional? Sim, podemos, mas o objetivo desse vídeo é ensinar programação para quem está começando na carreira, bacana? Então, vou fazer o loop tradicional aqui, ó, sem dó, let e vai começar, opa, aqui faltou um espacinho, vai começar com 0, enquanto o i for menor do que pessoas, ponto length, e aí eu vou colocar o i aqui mais, tá? Simples assim. Ok, dentro desse loop, né, repara, digamos que eu vou mostrar aqui novamente, nos meus papeizinhos aqui, tá? Então repara, digamos que eu tenha uma lousa, tá? Uma lousa branca. A lousa branca vai fazer relação com o nosso console lá no browser, tá? Então digamos que você peça para uma pessoa fazer o seguinte: ô fulano, ô fulana, pega a nossa lista de pessoas e vai escrevendo na lousa o nome, o e-mail e os animais que ela possui. Aí a pessoa vai pegar uma lista, uma pilha, e vai olhar. Ah, tá bom, esse aqui, o nome é o Jean, possui o e-mail tal, né, jean@server, e tem o animal, que é um periquito, que se chama Mikael, se não me falha a memória, é isso aí, Mikael, bacana. Tem mais animais? Não, só tem um, então tá bom, então vamos pro próximo. Repara que eu tô repetindo uma ação? Tô repetindo uma ação. Próximo, na linha de baixo você vai escrever assim, o Gilmar, cujo e-mail é gilmar@server, e aí você pode até verificar, peraí, mas essa pessoa tem animal? Tem um animal. Então escreve, ok, essa pessoa tem um peixe que se chama Nemo. Tem mais animais? Não. Então vamos pro próximo. Agora esse aqui é diferente, olha só. Próximo, repetição. Lembre-se dessa palavra, estou repetindo uma ação. Olha lá, próximo, o nome Georgia, né? Eu tenho uma pessoa que se chama Georgia, o e-mail é georgia@server, e aí eu vou verificar. Tem animal? Tem. Qual que é o nome do primeiro? Ah, é uma tartaruga que se chama Slow. Tem mais animais? Tem sim. Então qual que é o nome? É um cachorro que se chama Sem Pena. Esse nome aqui foi o nosso amigo João Pedro que inventou. Parabéns pela criatividade. Sem Pena é um cachorro. Bacana. Próximo. O próximo vai ter 2 animais também, né? Então vamos lá. Fernando possui e-mail tal. Tem um animal? Tem. Qual que é o nome do primeiro? Galinha, que se chama Cocó. E o segundo, tem mais um? Tem. Qual que é o nome? É o gato, que se chama Branquinho. Ok, vamos pro próximo. Próximo objeto, pessoa. Temos a Jenny, cujo e-mail é jenny@server. Tem animal? Não. Ele tem uma propriedade animais, que é uma lista. Mas essa propriedade animais, que é uma lista, está vazia. Não tem animal. Não tem problema. Vamos pro próximo. E por aí vai, tá? E aqui está o próximo e por aí vai. Você vai continuar fazendo isso, só que agora a gente vai fazer programaticamente. Então, voltando para o meu código, está aqui, eu tenho lá, vou fazer um loop, vou fazer uma repetição. Este i daqui, aqui, este i, ele vai variar de 0 até o número, né, o número de pessoas que a gente tem dentro dessa array pessoas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar no console já, aqui, olha só. Eu vou pegar, inclusive, este trechinho daqui, este primeiro, e vamos colocar ele aqui, ó. Tá? Poderia utilizar as templates também, mas vamos fazer com a concatenação tradicional aqui, tá? Muito bom. Então, repara, se eu pressionar F5 aqui, olha lá. O Jean, cujo e-mail tal, é dono do periquito chamado Mikael. Só que ele mostrou 7 vezes. Eu tô vendo ali o número 7 vezes, tá? Inclusive, se eu fizer isso aqui, ó, e igual, vírgula, né? Só para fazer outros consoles, se eu salvar e testar no Chrome novamente, tá lá, 0, repara, esse 0, 1, 2 é o número i, né? O valor que está sendo armazenado em i. Então ele vai de 0 até 6. E aqui eu tenho lá, o Jean, cujo e-mail é jean@server. Repara que ele passou 7 vezes, mas mostrou a mesma mensagem, né? Não é isso que eu quero. Eu quero trocar este nome daqui e este e-mail daqui pelo valor que está no objeto pessoa, nome e e-mail.
Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a concatenação, tá? Eu poderia trabalhar com a concatenação tradicional, ou poderia trabalhar com as templates, tá? Vou trabalhar com a concatenação tradicional, ela pode parecer um pouquinho mais complicada, mas eu vou deixar assim mesmo. Então vou vir aqui, ó, eu vou apagar este Jean, eu vou colocar uma aspas e vou colocar 2 sinais de iguais, tá? Aqui dentro, o que eu vou colocar aqui dentro? Deixa eu dar um espacinho aqui. O que eu vou colocar aqui dentro, pessoal? Aqui dentro vai ser o nome da pessoa. E qual pessoa? A pessoa cujo, né, o índice é o 0. Voltando aqui para o Chrome. Na primeira interação, o valor de i vale 0. Na segunda, o valor de i vale 1. Então, voltando para o código, o que eu vou fazer? Olha lá. Pessoas no índice i. Pessoas no índice i, o que é? É este cara daqui. É tudo isso aqui. Isso aqui é um objeto. Bacana? Então, eu vou vir aqui. Eu não quero o objeto inteiro. Eu quero só a propriedade nome. Então, eu vou vir aqui. Ponto nome. Tá? E vou fazer a mesma coisa com o e-mail. Olha lá. Aqui, aspas, aspas, mais, e aqui no meio eu vou colocar código JavaScript. Então, pessoas no índice i, ponto, e-mail. Desse jeito. Se eu salvar e testar no Chrome, tá lá. O Jean, cujo e-mail é jean@server, é dono do periquito. Jenny, cujo e-mail é jenny@server, é dono de um periquito chamado Mikael. Por que o periquito e o Mikael estão se repetindo? Porque ele faz parte da string, né? Se eu voltar para cá, olha lá. Ele faz parte da string. Bacana? Eu não quero isso. Eu quero trocar este bloco de código pelo animal. Bacana? Então, o que eu vou fazer? Se eu misturar, se eu fizer a mesma coisa que eu fiz aqui, só que colocando a propriedade animais, repara o que vai acontecer. Eu vou apagar isso aqui, simplesmente só para a gente testar, e vou trocar isso aqui, ó. Animais, tá? Deixar assim. Salvei, voltar para o Chrome, F5. O que ele está mostrando aqui, pessoal? Está mostrando sempre que é um object, reparou? Por que ele está mostrando isso? Ele não consegue mostrar os dados do objeto dentro daqui dessa string, né? Ele está convertendo para string e esse é o resultado, tá? Simplesmente, para ficar mais fácil da gente visualizar, eu vou utilizar um cara chamado JSON.stringify. O que esse cara vai fazer? Ele vai converter um objeto numa string. Ele vai pegar essa, digamos assim, ele vai pegar isso daqui e vai converter numa string. É isso que ele vai fazer. Então vamos ver como é que vai funcionar. JSON. Opa, aqui fiz errado. É maiúsculo aqui, olha só. JSON, agora sim. .stringify e vou colocar aqui, ele comeu aqui pessoas, isso. Opa, ficou estranha essa frase. Esquece que eu falei. JSON.stringify. Eu não sei porque que ele some com as pessoas dali, mas ok. Pessoas. E é isso aí, tá? Aqui faltou um parênteses. É isso. Bom, bacana. Então ele está concatenando com JSON Stringify desse cara aqui, ó. Pessoas no índice i, ponto animais, que é a propriedade aqui, certo? Ó, animais. Bacana. Salvei. Voltar para o meu Chrome e F5. E tá lá. É exatamente aquilo que eu falei, né? Ele vai pegar um array de objeto, olha só, o objeto ele está aqui dentro daquela array, e repara que aqui em alguns momentos eu tenho a string que representa um array vazio, tá? Aqui eu tenho uma string que representa aqui aquele array com 2 objetos, e por aí vai, tá? Então eu vou deixar assim por enquanto, só que repara, eu não quero deixar dessa forma, né? Contenho, dono D1 e aí mostrar periquito, Mikael, eu quero, só pra gente relembrar, o que eu quero? Eu quero isso aqui, ó. É dono de um peixe chamado Nemo. E quando não tiver animal, quando o array estiver vazio, eu não quero mostrar nada disso, né? Eu não quero mostrar nada, eu quero simplesmente mostrar aqui, ó. Parou no e-mail e acabou. Não vai falar que é dono de animal nenhum, porque não é, vai ser mentira, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui, ó. Todo esse trecho daqui,
é dono de um ou uma e o JSON aqui, eu vou remover, tá? Vou deixar sem nada disso, salvar e é isso aí. Só que aqui dentro, ainda dentro desse loop, eu quero mostrar no console aquele array. Uma forma fácil da gente ver, de a gente visualizar aquele array dentro do console, é utilizar o console.table, tá? Console.table. E aí, eu vou pedir para mostrar o array animais de cada um dos objetos. Então, pessoas no índice i ponto animais. Salvei. Vamos lá para o nosso Chrome e F5. E olha só que bacana. Aquele console.table, ele está colocando, né, a minha array, até aqui embaixo eu consigo visualizar aqui a minha array, tá? Ele está colocando o índice 0, o pet, que é o periquito, e o nome, que é o Mikael, e por aí vai, tá? Então, esses caras aqui fazem, eles são, digamos assim, pertencem ao Jean, bacana. A Jane não tem table nenhum, né? A Jane não tem animal. A Georgia tem 2 animais, uma tartaruga e um cachorro. E por aí vai, tá? Então repara aqui, voltar aqui para o meu código, este pessoas e ponto animais é exatamente a array de animais de cada uma das pessoas. Legal. Ou seja, se ele é um array, é aqui que está a mágica. Se ele é um array, eu preciso fazer novamente um loop. Então é como se eu tivesse um loop dentro de outro, porque eu tenho uma array de fora, que cada elemento dessa array possui um objeto do tipo pessoa, né, um objeto pessoa, e dentro de cada objeto pessoa, eu tenho uma outra array que é de animais, eu tenho um array de objetos que é animais, né, essa array pertence a objetos que são animais. Bacana? Então se eu tenho uma array de fora, que dentro de um objeto, e dentro desse objeto outra array, eu vou ter que fazer um loop dentro dessa outra array, como eu mostrei aqui, por exemplo, no mundo real, né? Deixa eu trazer novamente aqui, aumentar, olha o susto, tá aqui, olha lá, eu tenho o objeto, dentro desse objeto eu tenho uma array, então se eu tenho uma array, eu vou fazer um loop dentro dessa array, vou verificar quantos animais eu tenho, eu poderia ter 1, 2, 3, 10, aqui no caso eu tenho algumas linhas, a maior parte dessas linhas estão vazias, se a pessoa tiver muitos animais, essa tabela seria pequena, mas aí a pessoa não é um CPF, a pessoa é sim um zoológico. Bacana? Então, vamos lá. Voltando para o nosso código, vou até fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui para ficar, const aqui, eu vou chamar esse cara de animais, aqui, animais, vai receber pessoas no índice e ponto animais, tá? Desse jeito. Ok, poderia até trocar isso aqui por animais, desse jeito, tá? O resultado vai ser exatamente o mesmo, olha só. Não quebrou, não aconteceu nada, bacana. É exatamente o mesmo. Então, animais é um array. Se ele é um array, eu preciso fazer outro loop. Então, vamos lá. Aí, eu posso fazer um loop for, da mesma forma que eu fiz ali com pessoas, tá? Então, eu vou fazer um loop for. A única questão que é muito importante é a gente poderia criar uma outra letra, né, para a gente não se confundir com esse i daqui. Então eu não vou criar um loop utilizando a letra i, eu vou inventar uma outra letra. Normalmente a galera usa letra j, tá? Quando eu tenho um loop dentro de outro, a galera usa a letra j. Então vamos lá. Opa, aqui. For let j, que vai começar em 0, j menor, meu Deus, menor do que animais.length, j mais. Bacana? E aí, eu tenho, deixa eu mostrar no console aqui, olha só, console log, animais no índice j, por exemplo, tá? Se eu salvar, voltar para cá, F5, e tá lá, deixa eu trazer para cima, olha só, este cara, ó, é o meu objeto, né, o meu objeto animal no índice J e por aí vai. Tanto é que esse cara aqui eu tenho 2, ó, eu tenho a tartaruga e o cachorro e ele tá mostrando aqui 2 vezes, né? Tanto é que se eu fizer isso aqui 2 vezes, olha lá, ponto pet e
ponto nome, né? Salvar, atualizar e tá aqui, olha só, Periquito e Micael, Tartaruga Slow, Cachorro Sem Pena e por aí vai. Bacana? Bom, então aqui a gente já criou uma estrutura simples, né? Onde eu tenho um loop dentro de outro. Agora, como que eu vou fazer para ter, né, dentro desses dois loops, ter uma única saída? Ou seja, no final de todo esse loop aqui, ou melhor, de cada iteração desse loop, desse trecho de código que eu selecionei, eu quero escrever isso aqui, ó. O Jean, cujo e-mail é tal, é dono de um periquito chamado Micael. A ideia aqui é o seguinte: para eu ter uma única linha, né, uma única linha que vai ser mostrada no console, a ideia é que eu tenha uma variável onde eu vou armazenando textos dentro dessa variável. E no final dessa iteração maior, essa iteração daqui, olha só, no final disso eu escrevo um único console com essa string tratada. Então o que é que eu vou fazer? Olha lá, vou fazer o seguinte, ó, eu vou apagar isso aqui e vou apagar esse parênteses daqui, e esta vírgula também. E aí eu vou criar uma variável let mensagem vai receber isso aqui, tá? Então, por enquanto, mensagem tem o quê? No caso da primeira iteração, né, é o Jean, se não me falha a memória, o Jean, cujo e-mail é tal, e acabou. Acabou a nossa string. Aí eu vou fazer um loop, tá? Vou fazer um loop. Se este cara existir, né, se ele tiver length dentro desse animais, eu vou escrever é dono de um ou uma e por aí vai. Só que antes eu preciso verificar se esse cara daqui possui pelo menos um animal. Se a gente for olhar simplesmente esse cara, né, se animais, esse cara daqui, como ele retorna uma array, ele sempre vai retornar true, porque um array ele vai ser avaliado como true. Então o que eu vou fazer? Eu não vou verificar se animais existe, eu vou verificar se animais existe e tem length dentro dele, ou seja, tem pelo menos um animal dentro dele. Então aqui eu vou fazer o seguinte, olha só, posso até apagar esse console daqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, se animais, que é esta constante que eu criei aqui em cima, ponto length, desse jeito, eu vou começar a concatenar uma string, né? Eu vou pegar essa string que tá aqui, olha só, o Jean cujo e-mail é tal, e vou falar, se tem animal, já vou escrever, é dono de um ou uma, e vou continuar o código. Então eu vou fazer o seguinte, ó, mensagem mais igual, e vou colocar um espacinho, é dono ou dona de um ou uma. Poderia ser uns ou umas também, mas enfim, é dono de um ou uma, e vai continuar. Vou colocar um espacinho aqui, e é isso aí. Posso até mesmo, se esse cara daqui, né, existir, significa que eu posso colocar esse loop aqui dentro, certo? Senão não faz sentido eu ter. Deixa eu salvar para ele aqui. Salvei para ele colocar aqui as indentações corretas e bacana. Se ele então existir, ele vai colocar é dono de um ou uma, e agora eu vou começar a concatenar nessa string mensagens daqui, o nome, né, e o pet, que é, se é tartaruga, se é cachorro, se é peixe, e etc. Então eu vou vir aqui, apagar esses dois, mensagem mais igual, desse jeito, e aí eu vou colocar é dono de um, uma, qual que é o nome, né, animais pet, se não me falha a memória, né, então deixa eu tirar essas aspas daqui, animais.pet, vou concatenar aqui, colocar um espacinho, chamado ou chamada, colocar um espacinho, mais animais.nome. Bacana? Muito bom. Se eu salvar, a única coisa que eu preciso fazer, né, eu estou colocando aqui o valor nesta variável mensagem, mas eu não fiz nada. Então, no final desse loop daqui, olha só, ainda dentro do loop, eu vou colocar console log mensagem. É isso aí. Se eu salvar e testar no Chrome, F5, o Jean, cujo e-mail é Jean, é dono de um, de uma, opa, deu algum errinho aqui, né, provavelmente, mas vamos lá, aqui primeiro, undefined, chamado undefined, meu Deus, sim, faltou passar o índice J, né,
Animais, eu vou colocar o índice J aqui, olha só. J e J, desse jeito. Vamos testar novamente, depois a gente arruma aquele dono duplicado lá. O Jean, cujo e-mail é jean@serve, é dono de dona de uma. Ah, agora tá certo, ó. De uma periquito chamado Micael. Esse aqui não tem animal nenhum. Vamos ver esse que tem 2. É dono ou dona de ou uma tartaruga chamada Slow. Aqui faltou um espacinho. Cachorro chamado Sem Pena. Aqui faltou a gente colocar algumas vírgulas e também alguns espaços, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no resultado que eu esperava, olha só. É dono de uma tartaruga chamado Slow, vírgula, um cachorro chamado Sem Pena. Então, se esse um e uma está se repetindo, ele tem que sair daqui. Ele vai sair daqui. E eu vou colocar ele aqui, olha só. Concatenar, espacinho, de um ou uma. Colocar mais um espacinho aqui. Já deve ter melhorado um pouquinho. Georgia é dono de... Oh, faltou aqui. Aqui tem duplicado também. Assim, agora sim. F5. É dono ou dona. Aqui tem uma duplicação de espaço. De uma tartaruga chamada Slow. De uma... Aqui faltou só uma vírgula, né? Faltou só uma vírgula. Só que a vírgula, olha lá. Eu não vou colocar se o J for igual a 0. Eu só vou colocar se o J for maior do que 0. Então, o que eu vou fazer aqui? Dentro deste loop dos animais, eu vou verificar. Se J for maior do que 0, agora sim, eu vou colocar mensagem mais igual e vou colocar uma vírgula assim. E eu tô com um probleminha também num espaço duplicado, né, lá do nosso D aqui, ó. É dono, eu já tinha o espaço aqui em cima, então eu removi o espaço daqui. Vamos testar. Chrome, F5, é dono de um periquito chamado Micael, aqui não tem animal nenhum, é dono de uma tartaruga chamada Slow, de um cachorro chamado Sem Pena. Olha lá, é dono de uma galinha chamada Cocó, de um gato chamado Branquinho. Exatamente o que nós queríamos. Coisas que dá para melhorar no nosso código. A gente tem algumas outras abordagens. Quando a gente precisa trabalhar com loops, né? Especialmente loops dentro de array, a gente pode trabalhar com outro tipo de loop, que é o for off. Ele tem uma facilidade com relação ao loop for tradicional. E a gente também poderia trabalhar com for each, que é um método de um objeto do tipo array. A gente tem essas duas abordagens, tá? Se esse vídeo aqui chegar a 1 milhão de likes, eu mostro como faz. Não, brincadeira, eu vou mostrar agora para você pelo menos o for off, que é mais tranquilo, tá? Mas isso assim, ó, entendeu o conceito por trás do loop tradicional for? Então bacana. A gente poderia trabalhar com o loop for, o loop while e por aí vai. Então se você entender o conceito, a gente pode trabalhar com for off agora, que é um pouco mais moderno, um pouco menos verboso para trabalhar com arrays dentro do JavaScript. Se liga só. Voltando aqui para o nosso código, ao invés de eu utilizar o loop tradicional, let i menor que pessoas length, eu posso fazer o seguinte, ó, eu vou comentar esse cara daqui, vou comentar esse, e aqui eu vou utilizar o loop for off. Então eu vou fazer o seguinte, let animal, melhor aqui é pessoa, né? Let pessoa of pessoas, tá? O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Pessoas é o nosso array, tá? Olha lá, é esse array. Ou seja, para cada elemento, né, dentro dessa minha array de pessoas, eu vou ter uma variável chamada pessoa, que vai armazenar quem? Pessoa 0, pessoa 1, pessoa 2 e por aí vai, tá? Aqui poderia ser qualquer nome, tá? Eu poderia chamar abacaxi, mas é claro que a gente não vai fazer isso. Eu estou trabalhando com um array chamado pessoas, então dentro dessa iteração, cada hora que esta iteração acontecer, uma variável será criada chamada pessoa. E aí eu posso simplesmente trocar isso aqui, ó. Onde eu tenho pessoas no índice i, eu vou trocar por pessoa. É basicamente isso. Então eu vou até colocar aqui, selecionei esse cara, Ctrl D, e vou trocar para pessoa. Desse jeito. Se eu salvar, testar no Chrome, continua tudo funcionando. Vamos fazer a mesma coisa
com aqui os animais. Se você quiser, pause o vídeo agora e tente resolver. Se não, eu vou mostrar aqui rapidamente. Olha só, vou duplicar essa linha e comentar a de cima. Apago tudo isso daqui. Então, olha lá. For let animal of pessoa ponto animais. Bacana? Pessoa é cada um dos objetos lá de cima, né? Desse loop externo, digamos assim. E aí, para cada animal, eu vou verificar animal aqui. Bacana? Esse cara continua. E aí, aonde eu tinha aqui animais no índice J, eu vou pressionar Ctrl D e vou colocar animal.pet e por aí vai. Vamos testar. F5 aqui. Opa, deu um errinho. Vamos tentar entender por que J is not defined. Em algum lugar eu larguei aqui, ó. J maior que 0. Ou seja, a gente vai precisar simular esse J para saber se é a primeira iteração. Então, antes aqui de começar o loop, eu vou escrever aqui, ó, let J vai receber 0. Às vezes nem seria ideal aqui trabalhar com for off, tá? Mas já que eu comecei, eu vou mostrar como finalizar. Então, let J é igual a 0. E aí eu vou verificar, J é maior do que 0, no caso aqui ele é igual, então ele vai sair e vai vir para cá. E depois desse cara, né, eu vou vir aqui e colocar J++, tá? Bacana? Vamos testar esse código e é isso aí. Vamos lá para o nosso Chrome, F5, ok, set user messages aqui e tá lá, olha só, resultado exatamente o mesmo, tá? A gente também poderia trabalhar com for each, mas aí para trabalhar com for each, talvez eu deixe para um outro vídeo, legal? Posso até fazer um vídeo, por exemplo, usando outros métodos de array, enfim. Eu não sei ainda como fazer, mas eu vou elaborar alguma coisa bacana. Se você gostou desse vídeo e quiser ajudar o canal, deixa o like aí para mim, comenta aqui embaixo o que você achou e também se conhece alguém que está querendo ingressar na área de programação web, compartilhe o meu canal para ele, tá? Eu passo vídeo todas as semanas aqui, bacana? Agradeço demais aos que chegaram até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Até lá!